6 de janeiro, janeiro é aquele mês bom, né? Gostoso, alto verão, né? Estamos falando de um período em que muita gente está de férias, em casa prontinho para quê? Para receber em mãos boletos para pagamento. É um mês pesado. Depois de um ano, inclusive, de muito aperto no orçamento de muitas famílias, chegou o período de rematrícula, chegou o período de licenciamento de veículos, pagamento de IPTU, né? Aliás, os boletos começam a ser enviados na próxima sexta-feira, no dia 15, na capital paulista. E o IPVA já está chegando a data de vencimento. Aliás, amanhã já começa o calendário de pagamento do IPVA aqui no estado de São Paulo. Na quinta-feira, vencimento da cota única ou primeira parcela das placas de final 1. Tem muita dúvida chegando aqui a respeito disso, porque tem mudança no licenciamento, tem mudança na liberação do documento do seu veículo. E a gente vai falar sobre isso agora com o Juan Sanches, que é diretor de veículos do Detran de São Paulo e gentilmente nos atende nessa tarde. Obrigada pela sua participação, Juan. Uma boa tarde para o senhor. Oi, Juan. Juan, nos ouve? Sim, perfeito. Agora sim estamos te ouvindo. Obrigada pela participação. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde para vocês. Vamos começar então a respeito dessa liberação do IPVA, pagamento já liberado a partir de amanhã. Em relação a isso, ao pagamento desse imposto, qual a novidade que a gente tem para esse ano, Juan? Bom, o IPVA é um imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Ele tem, nesse mês de janeiro, a possibilidade, o proprietário de veículo pagando em cota única, ele tem o desconto de 3%. Caso ele não opte pela cota única com desconto, ele pode fazer o pagamento de uma das 3 parcelas, também agora. E no mês de fevereiro, nesse mesmo dia do mês de fevereiro, ele tem que pagar a cota sem nenhum tipo de desconto. Essas são as novidades em relação ao IPVA. Agora, em relação ao licenciamento, há uma novidade, né? Porque para esse ano o governo estava prevendo um reajuste de até 40% do valor do licenciamento. Foi determinada uma data limite para que seja pago o valor sem esse acréscimo, né? Então, até dia 14 de janeiro, foi liberado o pagamento ainda no valor de R$ 98,00. Depois disso, de uma cobrança de mais de R$ 131,00. Esse valor acaba subindo. A expectativa do Detran é de que esses pagamentos sejam, de fato, antecipados para isso? Vocês estão lidando com a possibilidade de parcelamento, de que o licenciamento não seja pago antecipadamente por esse desconto? No licenciamento não há essa questão do parcelamento, né? Deixa eu fazer um esclarecimento importante em relação a esses valores. Os valores para o ano de 2021, que você se refere a R$ 131,00, somente para aqueles veículos adquiridos a partir do dia 15 de janeiro de 2021. Os veículos adquiridos anteriormente a 15 de janeiro de 2021, eles pagam a taxa de licenciamento de R$ 98,00. Então, vamos deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte. Os veículos adquiridos a partir desse ano já pagam uma tarifa mais alta, é isso? Não só a partir desse ano, a partir do dia 15 de janeiro. Então, somente os veículos novos adquiridos a partir de 15 de janeiro é que vão pagar essa taxa de R$ 131,00. Os demais veículos adquiridos em 2020 e antes, e até o dia 14 de janeiro desse ano, vão pagar a taxa de licenciamento de R$ 98,00. Entendi. Então, o meu carro, por exemplo, é um carro velho, um carro que já tem alguns anos de uso. Eu vou licenciar agora, não consigo pagar antecipadamente. Não dá, não tenho grana para pagar o IPVA todo, vou ter que parcelar, consequentemente vou ter que se licenciar mais tarde. Eu não vou pagar R$ 131,00, eu vou pagar R$ 98,00. Exatamente isso. Lembrando que a questão do atrelamento entre IPVA e licenciamento, nós estamos no período do ano, nesse primeiro trimestre, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de março, que nós denominamos de período de licenciamento antecipado, que é exatamente para facilitar a vida do cidadão, que quando ele for pagar o IPVA, ele já queira licenciar, e aí se livrar de todas as obrigações em relação ao veículo no ano de 2021. Caso ele não queira fazer, como você cita no teu exemplo, a obrigatoriedade do pagamento para o licenciamento, não IPVA, estamos falando do licenciamento, ele é atrelado ao final da placa. E aí, do dia 1º de abril, atrelado ao final da placa, até 31 de dezembro, ele pode fazer o pagamento quando for o período de vencimento daquele determinado veículo. Quem não conseguir pagar no dia
precisar pagar uma multa, que até então, né, sempre foi de 0,3% ao dia até o 30º dia, e aí vai aumentando gradativamente. Essa multa, ela continua sendo de 0,3 ao dia? Teve algum reajuste especial por causa da pandemia? Acredito que algumas pessoas, infelizmente, atrasem, porque vão atrasar outras contas, estão sem emprego, tá tudo ainda muito diferente. Vão ter que priorizar outras contas, né? Exatamente. É um ano de prioridade, tem rematrícula de escola, aula presencial voltando, enfim, muita conta pela frente. Tem alguma alteração nesse sentido? Não, nenhuma alteração em relação aos pagamentos decorrentes de multas por atraso. Então, tem algumas mensagens de ouvintes aqui que a gente pediu no 999048756. Peço gentilmente para que você responda. Vamos lá, então. Várias perguntas que estão chegando aqui. A primeira delas, a gente já pode até responder, que a mensagem de texto é do Emerson, que não tem mais a taxa para que o documento chegue em casa, até porque não será mais enviado. A partir desse ano, documentação totalmente digital. Com certeza tem ouvintes questionando isso aqui também. A gente já entra nisso, Juan? Só vamos colocar outras perguntas aqui no ar antes disso. Olá, Bruna. Boa tarde. A minha dúvida é com o documento de transferência de vendedor para comprador ou de comprador para vendedor. Boa tarde, bom programa. Aqui é José Roberto, de São Paulo, Interlagos. Um beijo para todos. Esse documento o Detran ainda vai emitir, Juan? Vai, continua sendo emitido. A diferença é que esse documento, que ele se refere de transferência, ele até 31 de dezembro do ano passado, ele era impresso. Ele era exclusivamente feito num formato impresso, com aquele papel moeda, aquele papel verde, que era aquele documento que a gente guardava em casa quando do momento da transferência. A partir de agora, os novos veículos, ou os veículos que forem transferidos a partir do dia 4 de janeiro desse ano, não vai haver mais a emissão desse documento em papel moeda. Ele será emitido no formato eletrônico. E com isso, o CONTRAN, que criou essa resolução no ano passado, ele unificou os dois documentos. Antes a gente tinha um documento de licenciamento e um documento de transferência. A partir de agora, a gente tem um único documento, que é o CRLV, e esse no formato digital, e que também pode, eventualmente, caso tenha interesse, o proprietário pode imprimir no formato A4 na sua impressora em casa. Lembrando que todo mundo que tiver o documento de transferência no formato verde, no formato de papel moeda, impresso, ele continua válido e ele vai ser necessário no momento que esse proprietário se interessar pela comercialização do veículo. Vamos para mais uma pergunta. Bom dia, Bruna. Aqui é o Gustavo de Santos. Estou com uma dúvida aqui. Eu pedi minha habilitação definitiva já tem uns 2 meses atrás no Detran. Já paguei, já fiz tudo e até agora não chegou. Como que eu faço? E aí, Juan? Então, entre em contato com o Fale Detran, é impossível poder falar do caso dele específico sem saber como é que está a situação dele. Entre em contato com o Fale Detran, formule a sua dúvida, que o Fale Detran vai entrar em contato com o ouvinte e vai esclarecer o porquê que ele não recebeu. Aliás, havia uma série de documentos, né, Juan, que por causa da pandemia, pelas dificuldades de distribuição, de logística nesse período, estavam ainda atrasados, né? O Detran já conseguiu enviar essa documentação para quem havia solicitado nesses meses atrás, até a metade do ano passado? Sim, nós tivemos vários problemas nesse período de pandemia em relação à distribuição dos documentos físicos, né? Seja a CNH, seja propriamente o documento de transferência, que a gente está substituindo agora pelo modelo eletrônico. Em alguns momentos do ano passado, nós tivemos, de fato, muita dificuldade de encaminhar esses documentos pelo correio, por uma série de problemas do correio. A partir de agora, no caso de veículos, não é mais necessário você ter mais nenhum documento físico. E mesmo a CNH. Nós estamos falando propriamente de uma revolução em relação aos documentos, seja de condutor ou de veículos, que passam a partir de agora, a partir de 4 de janeiro, a serem todos na plataforma digital. Portanto, se o cidadão fizer a renovação da sua CNH ou fizer o licenciamento do veículo, ele pode receber esses documentos no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. E esse documento recebido e em posse no Carteira Digital de Trânsito, no formato digital, tem o mesmo valor daquele documento impresso que o cidadão tem que portar obrigatoriamente para circular com esse veículo.
Estamos de olho também no YouTube, tem pergunta chegando pelo chat do Tiago Silva dos Santos. Quem já pagou o IPVA e licenciamento desse ano vai receber o documento em casa? Temos que verificar no site do Detran se estará disponível? Porque no site do banco só há opção de entrega por correio, Juan. Não, então, para mim não existe isso, não existe mais entrega de documento de veículo por correio. Isso existia até maio do ano passado. A partir de maio não existe mais isso. Alguns bancos têm uma informação errada no próprio Internet Banking, informando que esse documento vai ser encaminhado pelo correio. Mas como você disse, inclusive no começo da entrevista, não há mais taxa de postagem. Portanto, ninguém vai receber o documento na sua casa. Esse documento só é recebido pelo cidadão através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. E como eu falei anteriormente, caso ele se interesse, ele mesmo pode gerar um arquivo e imprimir na sua casa e circular com esse documento no formato impresso. E as isenções de IPVA, Juan, elas continuam mantidas? Alguma alteração para esse ano? É a pergunta do Laércio. Então, em relação ao IPVA, quem toma a frente em relação a esse assunto é a Secretaria da Fazenda. A única alteração que me consta é a alteração em relação às pessoas portadoras de deficiências, aos tais PCDs, que tem novas regras e que estão definidas lá pela equipe da Secretaria da Fazenda. Tem muito ouvinte questionando pelo YouTube, também mandando aqui no nosso WhatsApp, perguntas a respeito do desconto do licenciamento, aquilo que o senhor havia falado agora há pouco. Eu tenho que pagar tudo para ter direito ao licenciamento, então acho que é bom a gente repetir para que o nosso ouvinte fique com isso bem explicado aqui na cabeça. Esses dois valores, portanto, qualquer pessoa que vai licenciar, como que vai ficar o valor pago pelo licenciamento, Juan? Então, todo mundo que tiver um veículo no seu nome registrado até o dia 14 de janeiro vai pagar a taxa de licenciamento do ano de 2021 de R$ 98,00 e alguns centavos. Quem comprar um veículo em 2021, a partir do dia 15 de janeiro da nota fiscal, esse cidadão vai pagar como taxa de licenciamento R$ 131,00. Ótimo, então agora acho que está bem esclarecido, não se trata de um desconto, portanto, como foi informado inicialmente, né? Essa informação é nova, trata-se de uma mudança de maneira como isso vai ser cobrado, de acordo com quando o veículo foi adquirido ou não, independente se ele é zero ou não, né, Juan? Depende aí de quando que ele foi adquirido pelo proprietário. Exatamente. No caso, é sempre o veículo 0 km, só o veículo 0 km adquirido depois de 15 de janeiro é que vai pagar 131. De fato, houve uma divergência de entendimento em relação a isso, se valia para todo mundo ou não, é só o novo ou só o usado, mas então esclarecendo definitivamente, é apenas para o veículo novo adquirido a partir de 15 de janeiro que esse cidadão vai pagar R$ 131,00. Antes disso, adquirido antes de 31 de janeiro, seja novo ou usado, ele vai pagar a taxa de R$ 98,00 para fazer o licenciamento de 2021. Ótimo, vamos lá, porque as dúvidas não param, Juan. O que mais chega aqui é a pergunta, tem mais uma. Boa tarde, é o Agostinho de São Bernardo. Eu sou PCD. Eu queria saber se eu pago o IPVA ou espero a decisão do governo. Então, Agostinho, você e todo mundo que é PCD precisa verificar, entrar no site da Secretaria da Fazenda, se você entra nos casos onde haverá o mantenimento da sua condição de PCD para isenção de IPVA. Entrando lá no site que você vai ter essa informação. De fato, como isso é na Secretaria da Fazenda, para nós aqui do Detran é muito difícil dar uma informação com precisão. Tem pessoas que são PCDs que terão isenção e tem pessoas que são PCDs que não terão mais isenção em 2021. Então é caso a caso, lá no site da Secretaria da Fazenda que você vai ter essa informação. Fechado, mais uma. Bruna, aqui é o Roberto da Praia Grande. Só uma pergunta, que um fala uma coisa, outro fala outra. Quem tem carta especial vai precisar pagar o IPVA? Obrigado, tchau. Perguntas muito parecidas, né? E agora, mais a questão desse ouvinte, né, Juan, em relação a isso também, as pessoas que tinham isenção, como é que vai ficar? As pessoas que não têm mais a isenção, que perderam a isenção, serão comunicadas pelo Detran de alguma maneira? Porque, assim, já há pelo menos 2, 3 anos, me corrija até se eu estiver errada, o IPVA não é mais enviado para casa de ninguém, né, Juan?
Você, como proprietário do veículo, tem que entrar em contato com o banco, ir num caixa automático, entrar no site e verificar o pagamento a ser feito pelo código Renavan. A pessoa que perdeu a isenção vai ser avisada de alguma maneira ou está sendo avisada pelo Detran de alguma maneira? Aparentemente, a pergunta do ouvinte fala exatamente de uma isenção que ele provavelmente tinha decorrente do CPCD. Isso. Essa isenção, a Secretaria da Fazenda estava informando por meio de SMS, lembrando que isenção de imposto, seja o IPVA ou qualquer outro, é da Secretaria da Fazenda. O Detran não se miscui nesse assunto. Então, para você saber exatamente, é aquilo que eu falei anteriormente. Entre no site da Secretaria da Fazenda e verifique se você mantém ou não a condição de isenção. Todos os anos, os proprietários de veículos que tinham algum tipo de isenção, eles tinham que entrar no site da Secretaria da Fazenda e verificar e fazer o pedido da isenção daquele ano do IPVA. Continua a mesma coisa. A diferença é que algumas pessoas vão manter, outras perderão a condição de isenção. Sim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Juan, porque alguns ouvintes que começaram a mandar o questionamento para cá não tem a ver com licenciamento, mas acho que o senhor pode nos ajudar também, porque agora em janeiro começou o envio para casa das pessoas das multas de trânsito que foram aplicadas no ano passado, no período de pandemia, né? O senhor já tem algum balanço a respeito desse serviço? Como que está o envio dessas notificações? Então, o Denatran, melhor dizendo, o CONTRAN, no final do mês de novembro, expediu uma nova deliberação, retomando os prazos, todos os prazos. Nesse sentido, as notificações começaram a ser enviadas para a casa dos proprietários de veículos que eventualmente tomaram alguma multa nesse período de pandemia. A partir de agora, os prazos começam a ser contados. Nós não temos um balanço disso, porque como são diversos órgãos que usam a base do Detran para colocar a multa no prontuário do veículo, nós não temos ideia de quanto isso está represado nas prefeituras, nos 645 municípios do estado, bem como na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Militar, enfim, e no próprio Detran também, que coloca multas no prontuário dos veículos. O que é fundamental é que o cidadão fique atento, porque a notificação vai chegar na sua residência, caso seja necessário fazer a identificação do condutor, proceder de maneira correta, bem como os prazos de recurso. A partir de agora, tudo volta à condição anterior ao período de pandemia lá de março do ano passado. Tá certo. É importante a gente questionar, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Ou até tem, né? Porque para você licenciar o veículo, você tem que pagar multa. E para fazer esse pagamento de licenciamento agora, sem multa que você não recebeu na sua casa, não tem multa para pagar por enquanto, enfim. Tá tudo atrelado, mas são coisas separadas. Deu para a gente responder aqui ao nosso ouvinte também que mandou a pergunta. Juan Sanches, diretor de veículos do Detran de São Paulo. Obrigada aqui por nos atender, por dispor de tanto tempo para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer atender vocês, estou sempre à disposição. Uma boa tarde para vocês e para todos os ouvintes. Muito obrigada, até uma próxima.